A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, que estamos para dar sequência ao nosso estudo, uma série de perguntas e respostas. É a pergunta que foi feita a respeito da Torá, por que os cristãos não seguem a Torá? E a partir daí surgem outros questionamentos, outros assuntos. E como é extenso, a gente está fazendo em vários estudos. Então você que não assistiu, não acompanhou os estudos anteriores a esse, procure no canal os demais vídeos a respeito do assunto. Já temos vários vídeos falando por que os cristãos não seguem a Torá, a questão do alimento puro ou impuro e outras questões também. Hoje nós vamos falar sobre a questão do cumprimento da lei, onde Jesus Cristo cumpriu toda a lei, visto que a lei era impossível para o ser humano cumpri-la. Então, Jesus veio cumprir. Então, para começar, vamos ler o versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, Jesus dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então, por que Jesus veio para cumprir a lei? Porque a lei é algo impossível para o ser humano. A lei da Torá, a lei de Moisés, ela se tornou impossível para o ser humano obedecer. É impossível. Até porque, se nós olharmos lá, Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que aquele que se diz guardar a lei, mas tropeçar em um só mandamento, ou um só ponto da lei, já se torna culpado de todos. Então, quem na face da terra consegue guardar toda a lei de Moisés? Nem os próprios judeus, quanto mais os cristãos. Os cristãos então, não têm nenhuma possibilidade, nenhuma condição de obedecer ou de seguir a Torá. Porque se desobedecer um ponto, você se torna culpado de todos os demais. E eu pergunto, quem é que consegue obedecer todos os mandamentos na íntegra? Ninguém. E aquele que não obedece à lei, ele está condenado, está amaldiçoado, está condenado de fato à morte. Porque, como diz lá em Romanos 3,12, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E sabemos no próprio livro de Romanos, Epístola de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Então, todos quantos pecaram deveriam morrer, ou devem morrer, se estiver seguindo a lei e não obedecer, então será morto pela lei. Por isso é que Jesus veio não para cancelar a lei, mas sim para obedecer no nosso lugar. E ele pagou um alto preço para obedecer esta lei em nosso lugar. Porque senão todos nós estávamos mortos. Mas ele morreu, assumiu todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, toda a condenação que estava sobre nós, toda a maldição que estava sobre nós, ele levou lá na cruz. Ele cravou lá na cruz, porque nós não tínhamos condições de obedecer. A Gálatas 3:10 diz que é todo aquele que está debaixo da lei, ele é maldito. Deixa eu ler o texto aqui para ver na íntegra como é que está escrito. Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas descritas no livro da lei para praticá-la. Então, se não permanece em todas as coisas da lei, ele está debaixo da maldição. Então, por isso é que Jesus veio para cumprir a lei em nosso lugar. E ele cumpriu na íntegra. Porque ele disse que não passaria nem um tio, não ia ficar nada de fora, nem uma vírgula ia ficar de fora, nem um J, nem um I, nada. Ele se cumpriu na íntegra. Toda a condenação que estava sobre nós, ele levou e cravou ali na cruz.
capítulo 3, versículo 13 de Gálatas, no mesmo livro que estamos lendo esse versículo, lemos, capítulo 3, versículo 13, assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então Jesus, Ele cumpriu a lei e nos resgatou da maldição da qual nós estávamos debaixo. Porque a lei, ela condenava ou ela condena o ser humano quando ele não obedece, quando ele não coloca em prática os mandamentos descritos na lei. Então, por isso Jesus veio cumprir, porque o ser humano estava incapaz ou é incapaz de cumprir a lei, conforme está escrito lá na Torá. Também no mesmo livro aqui de Gálatas, na Epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo 23, capítulo 3, versículo 23 a 25, nos diz que a lei, antes que viesse a lei, estávamos debaixo da tutela da lei, ou antes que viesse a fé, estávamos debaixo da tutela da lei. E nela encerrado, para essa fé que do futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei. Então, depois que Cristo veio, ele se cumpriu. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele selou ali a nova aliança. E essa nova aliança está separada da antiga aliança. Já não tem mais vínculo com a antiga aliança. A antiga aliança se encerrou em Cristo, porque ele cumpriu todos os mandatos da lei, toda a condenação que a lei propunha sobre o ser humano de Jesus, sofreu na cruz das mais terríveis humilhações e sofrimento, porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as maldições que estavam sobre nós, ele levou sobre ele na cruz. E muitas vezes nós não valorizamos isso, começamos às vezes a cobrar coisas mediante a lei e que Jesus já pagou por nós. Então querendo que nós pagamos uma dívida que nós não podemos pagar, nós não temos recursos para pagar, e sendo que Jesus já pagou. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, quando ele cumpriu ali na cruz toda a ordenança da lei, que a condenação da lei era a morte, ele morreu ali na cruz. E ele diz, está consumado, está tudo quitado, está tudo terminado, está tudo zerado. Então, a partir daquele momento, a lei já não tem mais poder sobre nossas vidas. A lei já não tem mais poder de condenar a ninguém, porque Jesus Cristo cumpriu ali na cruz do Calvário. Depois também eu quero mostrar aqui, quero ler também aqui em Colossenses capítulo 2, 13, 14, 15, diz assim, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então todos nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, por causa da condenação da lei. E tendo, no versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, cravando na cruz, despojando os principados e as potestades publicamente, e expôs ao desprezo, triunfando sobre a cruz. Então ele pagou toda a nossa dívida, ele cumpriu na cruz, ele pagou todas as nossas dívidas, e hoje nós somos libertos por Cristo Jesus, para seguir a nova lei, a lei estabelecida por Cristo. E qual é a lei estabelecida por Cristo? Porque a lei de Moisés, a lei da Torá, Jesus cumpriu em nosso lugar, visto que nós não tínhamos condições de cumprir. Mas ele estabeleceu uma nova lei, ou uma nova forma de enxergar a lei. Porque agora a lei é o amor. Jesus, lá escrito lá por João, diz, novo mandamento vos dou,
que ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então é a nova lei. Então Jesus também lá, ele citou, lá em Mateus, deixa eu ver se eu me lembro aqui, se me falha a memória, 22, capítulo 22, tem outras citações também, não só Mateus, mas eu vou localizar Mateus aqui, Mateus capítulo 22, onde estava sendo questionado pelos fariseus e saduceus, eles interrogaram a Jesus qual era o grande mandamento da lei, mas Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então agora, a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, a nossa lei é Cristo, incluindo o amor. Então agora a nossa lei é o amor. Não mais a lei de Moisés, não é mais a lei da Torá. Porque, como eu já disse, não tente falar que guarda a lei. Se você estiver guardando a lei, você está debaixo de maldição. Se você tentar guardar a lei de Moisés, você está debaixo de maldição. É o próprio Paulo que falou isso, Gálatas, está lá claro, leia o livro de Gálatas, leia a epístola de Paulo aos Gálatas, você vai ver isso aí. Quem estiver debaixo da lei, seguindo a lei, está debaixo de maldição, está condenado à morte, porque você está pecando. Nós não temos condições de obedecer à lei, porque se você falhar um ponto, você já é culpado de todo o restante. Então não tente se justificar, porque isso, porque aquilo, não, porque não tem como. Se alguém disser que consegue guardar a lei, está mentindo. Estando mentindo, já está pecando. Estando pecando, já está condenado mais uma vez pela própria lei. Então não diga essa besteira, não. Esteja em Cristo Jesus. Jesus Cristo agora é a nossa lei, porque a lei de Moisés, ele cumpriu na cruz do Calvário. Encerrou-se ali, está consumado, está terminado. Acabou, eu já paguei toda a dívida, toda a vergonha, toda a condenação que estava sobre vocês, eu estou pagando aqui na cruz, está consumado. Já arrisquei tudo, todo débito de vocês, não deve mais nada. Agora é seguir a nova lei, que é o amor, que é o próprio Jesus, o amor, o próprio Deus, que é amor. Então siga Cristo, não tente seguir a lei de Moisés, não. Não tente seguir a lei de Moisés, porque você não vai conseguir e você estará condenado à morte, porque não está crendo de fato em Jesus Cristo. Porque o próprio Paulo em Gálatas disse assim: se alguém está debaixo da lei, da graça tens caído. E separado está de Cristo. Então quem está debaixo da lei está separado de Cristo. E não está mais debaixo da graça. Quem está debaixo da lei não pode estar ao mesmo tempo debaixo da graça. Ou é lei ou é graça. Ou é Jesus ou é Torá. Então, a Torá foi interessante, é interessante sim, porque ele conduziu o povo até Jesus. Mas chegou Jesus, já começou uma nova etapa. Então, inclusive, eu mencionei no estudo passado, até o tempo zerou, até o calendário zerou. Para ter um sinal de que, fato, ali zerou, encerrou a antiga aliança e começou a nova aliança. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões nos próximos estudos, se assim Deus permitir. Amém? Meu abraço, até o próximo estudo. Compartilhe esse estudo com outras pessoas também, para que possam conhecer a verdade da palavra de Deus, e sejam libertos. Que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então se inscreva no canal, dê o joinha lá, certo? Comente também. Se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, você pode perguntar no comentário lá embaixo do vídeo, mesmo abaixo está escrito o local para comentário. Você pode colocar no comentário a tua dúvida, o teu questionamento, que nós vamos esclarecer a tua dúvida aqui, tá bom? Então até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.